Em trevas eu aqui andei, perdido sem saber. Promessas vãs eu abracei, pra morte caminhei. Como entender o amor de Deus, se só o desprezei? Na eternidade me escolheu, no tempo me atraiu. Pro inferno eu corri a Deus, no custo não pensei, mas teu amor me alcançou, levaste-me à cruz. Na cruz eu vi graça sem fim, Jesus. Amém. Nós, na semana passada, meditamos na última parte, né, dessa série de meditações no mês da reforma, sobre as doutrinas da graça, sobre a perseverança dos santos. E nós meditamos em Romanos 8, 34, lemos também o 33, apesar de não ter sido, não ficarmos fixados nele, que diz assim: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E o 34, que é onde nós nos fixamos: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E nós vimos que o apóstolo Paulo faz a pergunta: quem os condenará? Então dá 4 degraus das razões da impossibilidade deles serem condenados. E nós vimos os 2 primeiros no domingo passado, não é? Que é, pois Cristo quem morreu, o primeiro, nós meditamos a respeito disso. Depois, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. E ficou 2, o clímax, que é o terceiro, e o 4 para hoje. Mas eu quero fazer assim, eu quero andar um pouco para trás, para olharmos o método do apóstolo Paulo, nesse capítulo, que todo o capítulo 8 de Romanos é sobre a perseverança dos santos. É importante nós percebermos o método do apóstolo Paulo ao explanar para aquela igreja, para nós, uma doutrina tão importante, não é? O elo final da corrente de ouro, a nossa glorificação certa. Mas vemos o método dele é o único método eficiente para nós proclamarmos a verdade, defendermos a verdade no mundo e para que a igreja cresça na verdade. Então nós vamos olhar esse método do apóstolo Paulo, e se Deus quiser olharemos os 2 últimos passos, mas certamente domingo que vem nós vamos voltar a falar sobre o capítulo 8 de Romanos ainda. Então o nosso pensamento, quando se nós conhecemos a palavra de Deus e fomos chamados para proclamar a palavra de Deus, como todo filho de Deus nós temos que nos engajar num pensamento antitético. Essa é a única forma. Na Bíblia a antítese é importante, e o discernimento bíblico está sempre ligado a isso, a habilidade de distinguir pensamentos, caminhos de Deus e os outros caminhos, o pensamento de Deus e o pensamento do mundo, e não permitirmos, por percebermos a antítese entre eles, que eles se misturem, porque essa é uma das maneiras mais comuns da heresia estar em nosso meio e da verdade estar tão distante. Por que as pessoas conseguem combinar coisas opostas, como psicologia secular e o Evangelho? Porque exatamente elas não têm um pensamento antitético. Mas a Bíblia toda é assim, toda é baseada numa argumentação assim. O Jardim do Éden tinha 2 árvores, uma permitida, a árvore da vida, e a outra árvore proibida. O ser humano só tem 2 destinos: ou a perdição eterna, ou a salvação eterna, ou o céu ou o inferno. Você vê, são antíteses. Não há como misturar essas coisas. É sempre assim. A Bíblia apresenta 2 e somente 2 caminhos.
o de Deus, o único caminho para Deus, e todos os outros caminhos que dão tudo no mesmo lugar, no tribunal de Deus, no juízo de Deus, portanto, no inferno. Então, adequadamente, a Bíblia diz que as pessoas só estão em duas posições no mundo hoje: ou elas estão em Cristo e não estão debaixo da ira de Deus, ou elas estão debaixo da ira de Deus por não estarem em Cristo. Não há outro lugar. Não há um lugar para você encaixar pessoas que você acha que não são cristãs, mas são maravilhosas. Não há um lugar para isso. Ou alguém está em Cristo e é uma nova criatura e está em paz com Deus, ou então está debaixo da sua ira. A Bíblia diz que ou alguém pertence ao povo de Deus ou pertence ao mundo. Você não pode pertencer ao mundo e ao povo de Deus ao mesmo tempo. Havia o monte Gerizim, que era um monte da bênção, quando Deus separou o povo para mostrar a sua lei, e o monte Ebal, que é um monte da maldição. Você vai estar em Gerizim ou no monte Ebal, você não pode estar nos dois, não há uma mistura. Há um caminho estreito e um caminho largo. Não há 3, 4, 5. Há a vida eterna e perdição eterna. Há os que são por nós, e quem não é por nós é contra nós. Não há uma posição neutra, sabe? Há a vida e a morte, há a verdade e a mentira. O que não é a verdade é a mentira. Há o bom e o ruim, há luz e escuridão. Se alguém está em Cristo, é luz, se não, é trevas. Não só está nas trevas, é trevas. A Bíblia diz: antes eres trevas. Não diz: vocês estavam nas trevas, vocês eram trevas. Agora, não simplesmente nós estamos na luz, vocês são luz no Senhor, o apóstolo Paulo diz. Então, você está ou no reino de Deus, ou no império das trevas. Nós somos aqueles que foram tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Não há um lugar para a pessoa estar ou no império das trevas ou no reino do Filho do seu amor. Não há um lugar intermediário. Ou você ama a Deus ou você o odeia. Ou você tem uma sabedoria espiritual ou a tua sabedoria é carnal, humana, terrena e diabólica. Está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você vê qualquer outra coisa, você deve reafirmar essa verdade, e você deve ousadamente combater qualquer coisa contrária a essa verdade. O nome de Jesus é o único nome debaixo do céu pelo qual alguém vai ser salvo. Não há nenhuma outra maneira de alguém ser salvo. Pegue a pessoa que você achar que fez a coisa mais incrível para o mundo, para a sociedade, Gandhi. Em Cristo salvo, fora de Cristo debaixo da ira de Deus. Não existe pessoas no mundo que estão numa posição diferente. Então, para você pregar a verdade, para mim pregar a verdade, nós precisamos empregar o pensamento antitético. É isso que a igreja não tem feito, e é por isso que o erro consegue se esgueirar. Não é essa proclamação clara, certa. Isso é o que Deus diz. Tudo isso aqui não é o que Deus diz. É contra, não é por nós, é contra nós. Isso significa que se nós afirmarmos uma doutrina, nós temos que negar o seu oposto. Nós não podemos afirmar uma doutrina e logo daqui a pouco começar a agir de tal maneira que a gente não negue o oposto dela. Se Deus salva soberanamente, então eu não posso começar a agir amanhã como se a minha vida e se alguma coisa que eu faça vai salvar alguém, a não ser fazer aquilo que Deus manda. Isso significa que se eu afirmo uma doutrina, eu sou obrigado a negar o oposto. Eu não posso pregar a queda do homem, a depravação total, e depois abraçar os paradigmas da psicologia secular que diz que o homem é bom e que transforma pecado em síndromes. Eu não posso. Você vê, é a falta do pensamento antitético que faz isso. Tal raciocínio é a base da racionalidade. Você não pode dizer que uma coisa é luz e depois olhar para o oposto da luz e dizer que ela não é trevas. Isso não é só porque essa é a função necessária da mente humana sã. E é consistente com todo o ensino bíblico. Então o ensino do apóstolo Paulo é totalmente assim, é um pensamento que expressa essa realidade. Em Romanos 8:31, preparando para chegar onde nós estamos, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós,
quem será contra nós? Paulo faz grandes declarações. Como eu disse, esse capítulo inteiro tem um tema: a perseverança dos santos. Todo ele é a respeito disso. Então, sempre que Paulo vai começar uma nova subdivisão nessa grande doutrina da salvação, como aqui ele diz: que diremos, pois, dessas coisas? Então depois ele passa a responder a essa pergunta, e ele vai fazendo isso. E ele, quando está chegando no final do capítulo 8, que é sobre a perseverança dos santos, ele faz aquela afirmação incrível de Romanos 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem, ou seja, para a glorificação daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. E então depois ele dá uma base para isso, um alicerce profundo. Por quê? Por que todas as coisas cooperam para o bem deles? Porque os que dantes conheceu, a esses ele predestinou para serem conforme a imagem do Filho de Deus. Aí quando ele chega no título, ele diz: e os que predestinou, a esses ele chamou, os que chamou, ele justificou, e os que justificou, ele glorificou. Então, depois que ele acaba de fazer essas afirmações que vêm crescendo desde o início do capítulo, ele começa a fazer, ensinar isso de forma negativa, porque Paulo sempre sabe que quando a verdade é exposta, as pessoas contra-argumentam, elas levantam seus pensamentos humanistas, elas naturalmente têm uma enorme dificuldade em ver essa centralidade de Deus. Então ele começa a expor isso em termos negativos, e ele quer que, com isso, ele podia parar, ele já ensinou tudo positivo sobre a doutrina, mas ele começa a falar negativamente, porque ele quer que as pessoas fiquem duplamente seguras, ele quer que elas tenham todas as respostas, ele não quer só que elas cheguem à conclusão: essa é a verdade, ele quer que elas se regozijem na verdade. Ao mesmo tempo, então, ele, ao levar o clímax dessa grande doutrina no capítulo 8, é só o desdobramento daquilo que ele vem dizendo desde o versículo 16 do capítulo 1, que é a doutrina da salvação. O livro de Romanos é o livro mais importante da Bíblia, porque ele fala sobre toda a doutrina da salvação como nenhum outro lugar. Então, quando ele começa, depois de fazer a saudação, no versículo 16, ele diz, do capítulo 1: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A seguir a isso, no versículo 17, ele introduz a doutrina da justificação pela fé. Para fazer isso, ele vai fazer uma denúncia sobre como nenhum homem é justo diante de Deus, e todos estão debaixo da ira de Deus, e como não há ninguém que faça o bem. Mas ele começa, no versículo 17, primeiro, declarando a doutrina da justificação pela fé, que é o versículo que fez a reforma acontecer, porque é o versículo que despertou Lutero. Desse instante até o capítulo 8, ele elabora o argumento da salvação, do plano eterno de Deus, da justificação até a glorificação, até o fim, nos pegando mortos, indignos, que não buscamos Deus, e levando até a glorificação final. Então, a partir daí, do 8, toda a doutrina da salvação foi exposta. E se alguém me perguntar, e depois do 8, o que acontece? No capítulo 9, ele começa a responder algumas perguntas que ainda podem ter ficado na mente das pessoas a respeito da soberania de Deus na salvação, e principalmente no capítulo 10 e 11, sobre qual é a condição do judeu visto essa realidade. Mas a doutrina em si já encerrou, ele já ensinou toda a doutrina. E depois do capítulo 11, o que nós temos? Nós temos a aplicação da doutrina na vida diária. Não é mais doutrina, mas sim a aplicação dela em nossas vidas. Então Paulo é o maior mestre que o mundo já viu, e o grande apóstolo, a maior parte do Novo Testamento é escrita por ele,
o capítulo 8 é essa porção especial, porque ele está totalmente centrado na perseverança dos santos. Ele faz a sua declaração positiva da doutrina, ele a explica claramente, depois ele vai começar a falar negativamente, trazendo todas as perguntas, porque isso, no apóstolo Paulo, é a expressão do seu coração, eu diria, pastoral. O apóstolo Paulo não é um teólogo discutindo na academia, que é algo simplesmente voltado para ideias. Não, o apóstolo Paulo sempre é pastoral, nunca um teólogo acadêmico. Ele era um mestre, um evangelista, um pregador, mas a principal característica dele é que tudo que ele faz pastoralmente. Ele não estava interessado numa doutrina abstrata em que as pessoas discutissem sobre a soberania de Deus, de uma maneira abstrata, sem estar relacionado totalmente à vida delas. Ele não era um intelectual doutrinário. Ele quer que as pessoas mais simples, e grande parte dos leitores do apóstolo Paulo são escravos, são homens iletrados. Ele vai fazer de forma que todos possam entender isso que às vezes as pessoas dizem ser coisas muito difíceis, muito complexas, e que a igreja às vezes da nossa geração passa toda a sua vida sem compreender as doutrinas. Ele faz e escreve e diz para que todos os homens, da maneira mais simples e da maneira mais tocando em todos os pormenores, para que todas as pessoas entendam. Então ele declara positivamente, depois ele fala tudo negativamente, para que não haja nenhuma dificuldade. Ele trata de todas as objeções, que ele já sabe que as pessoas vão fazer, as perguntas, os mais. Então ele vai fazer isso o tempo inteiro, porque ele não quer que você, ou eu, ou os romanos, simplesmente entendam essas grandes doutrinas, e essa doutrina da glorificação, da perseverança dos santos, e simplesmente ele quer que nós nos regozijemos totalmente nisso. Ele quer que a nossa vida seja um gozo perpétuo por essa verdade ter sido introjetada em nossos corações. Então é isso que ele faz todo o tempo. Então, tendo afirmado positivamente, por exemplo, no versículo 28 a 30, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Ele passa então ao quê? Ao pré-conhecimento, à predestinação, ao chamado, à justificação e à glorificação. Logo a seguir, depois que ele esgotou aquilo que nós precisávamos saber, ele afirma as mesmas proposições negativamente. Ele antecipa as dificuldades que surgem nas mentes das pessoas lá em Roma, aqui, em todos os lugares, e ele enfrenta essas coisas. Ele não foge delas, ele não diz, eu já falei a verdade. Não, ele quer enfrentar todas as dificuldades, e essa é uma excelente maneira, e a única maneira, na verdade, de nós apresentarmos eficientemente a verdade de Deus, mas isso não é popular em nossos dias, porque isso vai nos levar sempre ao pensamento antitético. O grande lema hoje, no círculo evangélico, é seja sempre positivo, sabe? Diga qual é a verdade, você não precisa dizer o que não é a verdade. Fale do evangelho, não fale nada sobre a psicologia secular, deixe isso para lá, deixe no ar. Não, as pessoas não vão entender. O apóstolo Paulo, ele fala a verdade, depois ele fala negativamente, ele quer que não haja nenhuma dúvida. As pessoas dizem, seja sempre positivo, fale coisas positivas, não fale coisas negativas. Isso é totalmente anti-escriturístico, é exatamente o oposto do método do apóstolo Paulo e da Bíblia. Se você deseja conhecer a verdade, e se você deseja ser capaz de impugnar todas as heresias que surgem em nossos dias, de uma maneira enorme, que nos cercam, se alguém for um pregador, um mestre digno do nome, ele vai mencionar os aspectos negativos, ele vai mencionar as objeções, e ele vai derrubar todas essas coisas, todas as argumentações contra Deus. E talvez você seja acusado de não ter um espírito cristão, entre aspas, daquilo que as pessoas dizem hoje. Você tem que deixar claramente qual é a verdade de Deus, e você tem que negar o oposto. É isso,
essa postura antitética. Então, exatamente por isso não ser o comum em nossos dias, é que pessoas não instruídas sobre a verdade, tanto negativa quanto positivamente, estão sempre facilmente sendo arrastadas a heresias. Por que as pessoas têm dificuldade com essas doutrinas tão claras da salvação? Porque elas não têm um pensamento antitético, porque elas declaram, o homem escravo do pecado, daqui a 5 minutos elas estão dizendo que o homem é livre. Você vê, elas fazem afirmações ridículas, absurdas. Um pensamento antitético diria que se o homem precisa ser liberto, ele não pode ser livre. Mas a igreja do nosso dia afirma pensamentos opostos. Ele consegue juntar psicologia secular e evangelho por causa disso. Então as heresias, elas têm livre curso. Então nunca se deixe arrastar por essa ideia espúria de amor. Nós não devemos somente asseverar a verdade. A Bíblia diz, você tem que atacar o que é mal. Você não deve só asseverar a verdade, você tem que dizer o que é mentira. Você não deve pregar só o que é verdade, você tem que mostrar o que é contra a verdade, o que é a negação da verdade. Isso só pode ser feito por meio do elemento negativo. Declare a verdade, considere as objeções, dê uma resposta a todas as objeções, e assim você estabelece a verdade com firmeza. E alguém pode dizer que não gosta da verdade de Deus, mas não que ela não é clara ou pode ser colocada junta com outras coisas. Então, por exemplo, se a gente começar em Romanos, olhar todo o livro de Romanos, no capítulo 4, sabe, por exemplo, nos 3 primeiros capítulos, Paulo afirma positivamente a doutrina da justificação pela fé. É óbvio que ele sabe que muitas pessoas vão logo se levantar. Se é assim, então vamos pecar mais para que a graça abunde. Você vê, ele traz os questionamentos óbvios que até hoje, não o mundo, cristãos fazem, para derrubar o pensamento, para negativamente não deixar nenhum espaço para nada que não seja a verdade. Então, quando Paulo chega no capítulo 4, ele diz, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Você vê, ele faz a pergunta. No capítulo 5, Paulo lança e coloca uma grande doutrina, e eu diria profunda, difícil, que é a nossa doutrina da nossa união com Cristo, e também de como nós estávamos em Adão, e quando ele caiu nós caímos, e todos os seres humanos, todos, nascem culpados e dignos do inferno no mundo, porque nascem em Adão, e como todos aqueles que o Pai deu a Cristo, são salvos em Cristo. E essa doutrina difícil, do capítulo 5, eles põe a doutrina, chega no capítulo 6, ele começa a responder já aquelas indagações que vão ser feitas, e que, como eu disse hoje, é comum ser feito por quem se diz cristão. Então ele começa o 6 dizendo, que diremos, pois? Você vê, aí ele começa a colocar o que as pessoas colocariam contrário à verdade, e aí ele esmaga todo o pensamento contrário. Ele sempre faz isso positivo e negativamente. Depois, no início do capítulo 8, ele já começa com uma declaração poderosa sobre a perseverança final dos santos. Ele diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele começa o capítulo assim, o capítulo que ele vai falar a respeito disso. Esse é o método dele. E ele vai desenvolver, todos nós que pregamos, e todos os filhos de Deus que vão pregar para o mundo, devem ter essa mesma base. O apóstolo Paulo faz isso de maneira extraordinária, parágrafo por parágrafo. Então, nesse particular, nós vemos que ele levanta 5 ou 6 questões, como nós quisermos dividir, concernente à segurança dos santos. Ele sabe que um monte de gente vai falar coisas a respeito disso, então ele mesmo coloca as objeções. A primeira é, que diremos, pois, dessas coisas? A segunda, se Deus é por nós, quem será contra nós? É outra pergunta que ele coloca. A terceira, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas?
A quarta pergunta: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? A quinta: quem os condenará? Essas duas podem ficar juntas, seria adequado. E a última é: quem nos separará do amor de Cristo? Você vê, ele já tinha estabelecido a doutrina da perseverança dos santos, então agora ele faz um monte de perguntas, todas as indagações que os corações naturalmente fazem, todos os mais. E alguns afirmam que até a outra pergunta, como a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas é óbvio que isso não é uma outra, porque é só o complemento da pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Então, tendo apresentado as perguntas, o apóstolo Paulo vai para o grande clímax do capítulo sobre a perseverança dos santos, que é o versículo 38 e 39. Depois de ele responder todas as perguntas, demolir todos os questionamentos, ter ensinado positivamente, depois ter ensinado negativamente, mostrando como é totalmente impossível, de todas as formas, alguém que está em Cristo ser condenado um dia, ele então assevera a gloriosa verdade da certeza absoluta da perseverança final dos santos, porque ele já respondeu todas as perguntas depois de já ter colocado claramente a verdade. Então ele encerra com: estou certo. Ele diz assim: estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar. Separar quem? Nos quem? Os chamados de Deus, os que Dante chamou a esses, predestinou, os que predestinou a esses, justificou. É sobre isso que ele está falando: nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por amor à clareza, à certeza, nós devemos fazer essas perguntas. Por exemplo, aqui, as 5 perguntas na forma de 4 problemas, desafios. O apóstolo Paulo não está preocupado se uma mente com pensamentos humanistas não vai fazer levantar desafios ao que ele está dizendo, ao que a Bíblia está dizendo. Então nós podemos pegar essas 5 perguntas e mostrar que desafios estão sendo feitos à doutrina que Paulo está sumariando. O primeiro desafio acha-se no versículo 31 e indaga se não há algum poder que pode impedir Deus de fazer o que está sendo dito, não é? De escolher, predestinar, chamar, justificar, ou seja, que pode nos impedir ou impedir alguém de chegar à glorificação, se há algum poder que pode impedir isso de acontecer. É por isso que ele vai começar com: se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a segunda desafio que ele está respondendo é se as pessoas pensarem: não há algum perigo de no meio do caminho o amor de Deus sofrer um impacto e ele deixar de amar esses que ele colocou naquela corrente de ouro, e se em algum momento alguma coisa acontecer que o amor de Deus... E aí Paulo responde em forma de indagação: se ele já nos deu o seu filho, se ao olhar para nós, a ideia de dar o seu filho não fez o seu amor sofrer um impacto, que ele diz: não, o que mais pode acontecer? Como ele não nos dará com ele todas as coisas? Se ele já deu a coisa mais preciosa, se já custou a ele esse preço, o que mais poderia acontecer? O que mais poderia ser mais caro que fizesse ele refrear o seu amor? Se o seu amor por aqueles que ele escolheu e vai glorificar não sofreu um impacto mortal, quando o caminho desse amor passava pela morte do seu filho, então o apóstolo Paulo diz: o que mais pode parar? Se ele já nos deu o seu filho, como ele não nos dará com ele todas as coisas? O terceiro desafio, formulado nos versículos 33 e 34, é se alguém ou alguma coisa não poderá achar algo em nós e nos convencer, ou convencer a Deus de que nós
somos culpados e então nos levar à condenação final. É por isso, é aí que nós estamos, em que ele diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que justificou, não foi eles que se justificaram. E depois, quem os condenará? E aí vem aqueles 4 degraus. É Cristo que morreu, e que também ressuscitou, e que está à direita do Pai agora, e que agora intercede por nós. Paulo vai demolindo tudo. Em outras palavras, essas duas questões eu vejo como uma só. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Então o apóstolo trata da questão e responde nos mesmos versículos em que isso é levantado. E o quarto e último desafio é: e se nós falharmos? E se no meio das aflições e das coisas acontecer alguma coisa que nós não recebermos o necessário e falharmos? Então Paulo começa a responder a esse desafio, refuta esse desafio no versículo 35 a 37. Quem nos separará do amor de Deus? A fome, a peste, alguma criatura, a espada? Nada. Ele está demolindo todos os mais e todas as coisas que você podia levantar contra a perseverança dos santos. Então segue-se então a gloriosa asseveração final de que não existe nada no mundo, nem fora do mundo, nenhuma criatura, nenhum poder, nenhuma coisa que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo. Uau, isso é de tirar o fôlego. É o capítulo que nos coloca diante do poder infinito de Deus, da atuação soberana do Espírito, da perfeição da obra de Cristo. Então, olhe para o versículo 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a primeira pergunta, porque ela procede do desafio do poder de Deus. Porque o que o apóstolo vinha afirmando é que tudo que diz respeito à salvação se relaciona com Deus. Foi Ele que teve o plano de salvação, foi Ele que escolheu homens, foi Ele que o predestinou, foi Ele que determinou que eles sejam chamados, justificados e glorificados. Paulo está dizendo, é tudo sobre Deus. É a atuação, é o plano do Deus Pai, é a redenção comprada pela vida do Filho, é a atuação do Espírito Santo aplicando isso. Foi Deus que conheceu de antemão, e portanto Ele nos predestinou, e portanto nos chamou, e portanto Ele nos justificou, e portanto nos glorificou. O argumento de Paulo é que Deus está fazendo isso. Mas o desafio questiona, será que há algum poder que pode impedir Deus? Será que há algum poder que pode em algum momento parar Deus? E esse desafio é introduzido pela pergunta geral: o que diremos, pois, dessas coisas? Depois que eu falei tudo sobre a doutrina da perseverança dos santos, o que diremos, pois, a essas coisas? O que se refere a essa expressão, essas coisas? Se refere, é óbvio, ao argumento imediato anterior à pergunta, mas também se refere a tudo que Paulo tem falado desde o início do capítulo 8, desde o momento em que ele começou a falar a respeito da perseverança dos santos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas, de novo, isso inclui, na verdade, todo o plano de salvação, e inclui desde lá do capítulo 1, versículo 16. Então, naturalmente, há essas subdivisões para nós compreendermos melhor a doutrina da salvação. Mas o fato é que Paulo colocou toda a doutrina da salvação a partir do versículo 16. E, como eu disse, no versículo 17, ele introduz o versículo que que acendeu o fogo da reforma no coração de Lutero, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E Paulo então começa a falar sobre esse evangelho, o evangelho do qual Paulo não se envergonha. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Que evangelho? É o evangelho da justificação pela fé. Então ele começa a falar sobre essas verdades, de como a justiça de Deus, somente pela fé, somente por Cristo, somente para a glória de Deus, somente por graça. Os brados da reforma, as doutrinas da salvação se espalham na vida de todos os redimidos.
E o grande tema seguinte, como eu disse no capítulo 5, é a nossa união com Cristo, especialmente do versículo 12 ao 21. Então, vem os questionamentos a respeito de que se eu não estou mais debaixo da lei, porque eu estou em Cristo, então eu posso viver em pecado. Então ele vai responder a isso, capítulo 6 e 7, e depois o 8 ele mostra como a experiência do Espírito Santo aplicando a salvação. Ele primeiro faz a declaração de que nenhuma condenação há, e depois ele começa a falar sobre a santificação, sobre como a mente natural não pode amar as coisas de Deus, mas como o Espírito Santo na santificação, depois de nos regenerar, começa a aplicar isso. E Paulo vai explicar então no início de Romanos 8, que a santificação, o objetivo dela não é vencer alguns pecados particulares, como muitas das vezes as pessoas pensam, é nos preparar para a glória futura. O Espírito Santo, nós estamos sendo santificados como uma preparação para a nossa herança. A herança foi preparada para nós e nós somos preparados para a herança. Para o apóstolo Paulo, santificação é um elemento essencial e preliminar para preparar todos os redimidos para a herança dos santos na luz, como diz o apóstolo Pedro. Então o Espírito Santo em nós é também, o apóstolo vai mostrar aqui, uma garantia. Ele é um selo de que nós pertencemos a Deus, de que aquilo tem um selo real, de que ninguém pode quebrar o selo, de que ninguém pode tirar. É o selo da nossa filiação, a garantia da nossa adoção. E por causa dessas duas bênçãos gêmeas, a salvação final é segura e certa, porque nós temos esse selo. E por causa dessa filiação, significa que nós somos, ele vai dizer no capítulo, herdeiros também de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E ele diz algo, como Cristo já foi glorificado, e nós somos herdeiro com Ele, nós seremos inevitavelmente glorificados. É por isso que depois na corrente de ouro ele vai dizer, glorificados no passado. Se é certo, ele diz, que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, se nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos vivendo essa vida, nesta união agora, Ele foi glorificado e nós, inevitavelmente, seremos. E no decreto de Deus, já fomos. Por isso ele fala no passado. E ele vai começar a dizer que nem mesmo o sofrimento da vida, os piores sofrimentos, não podem nos causar mal. Eles preparam a nós para essa herança gloriosa, segura nos céus. Então o apóstolo ele passa a falar sobre como o Espírito Santo também nos ajuda em nossas orações. Ele diz, olha, os santos eles vão ter essa vida de oração, mas às vezes eles não sabem como orar. Mas o Espírito Santo neles clama, e às vezes com gemidos inexprimíveis. Eles têm toda a ajuda necessária, eles têm esse querer efetuar, eles têm esse poder operando neles. E também, o apóstolo Paulo está dizendo, prova a nossa glorificação final. Não há nada que foi deixado para nós, no sentido de nós sermos um elo na corrente. O Espírito Santo nos dá a garantia, por Ele nós clamamos, Abba Pai. Ele nos ajuda a orar adequadamente. Todas as coisas vão sendo operadas, é por isso que ele vai crescendo até chegar na declaração, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o decreto de Deus. Vocês não veem que todas as coisas na vida, todas as coisas são operadas por Deus. A prova suprema da nossa glorificação final é o fato de que o propósito de Deus feito na eternidade, esse Deus que elaborou, efetuou esse propósito em todas as suas partes, enviou o seu Filho. É sobre isso que nós estamos meditando no questionamento, nos questionamentos levantados. Então ele diz isso, que diremos pois a essas coisas? Que conclusão nós chegamos? Se tudo isso é verdade, se todas essas coisas, desde a justificação até aqui é verdade, se toda essa declaração é a verdade da salvação, se essa é a doutrina da salvação, é que está de Romanos 8:16 em diante, até chegar aqui, o que diremos pois? Que conclusão nós chegamos?
Se é verdade que ninguém é justificado pelas obras da lei, se é verdade que ninguém buscava a Deus, que Deus nos justificou por graça, nos chamou, se todas essas coisas são verdades, quanto a mim, só há uma conclusão. Paulo está dizendo para nós: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode frustrar este plano? Então, se a gente segue o argumento, se Deus é por nós, esse se Deus é por nós, não é uma declaração de dúvida, é um se de certeza, desde que, visto que Deus é por nós, em vista do fato de que o Deus eterno, soberano, é por nós, quem será contra nós? Quem poderá impedir o que Ele está fazendo? Então, visto que quem será contra nós? Quantas vezes você já viu esse versículo ser usado fora desse contexto? Ele não está falando aqui de trabalho, ou lá do Império Romano, de doença. O Império Romano podia cortar a cabeça dele. Ele não está dizendo sobre, nós vamos conseguir, aquele cara está te perseguindo no trabalho, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? O Brasil está em crise, mas se Deus é por nós, isso é diabólico. O que ele está dizendo é o seguinte: visto ser essa a doutrina da salvação, que Deus opera assim, quem impedirá quem Deus escolheu de ser glorificado? Como é possível não haver a perseverança dos santos? É isso que ele está dizendo. Se Deus é por nós, como nós não seríamos glorificados? Como poderia falhar? Onde poderia falhar? Paulo quer dizer, olha, quem poderá ser contra nós, no sentido de que possa nos privar da glorificação? O plano de Deus é nos glorificar. Quem pode ser contra nós? Quem pode impedir isso? Que poder, que fraqueza, que coisa! Ou seja, quem pode frustrar o decreto de Deus? Quem pode frustrar o plano e o propósito de Deus? Quem pode afastar o amor de Deus em Cristo que está sobre nós? Entende? Ele está, através de todo o livro de Romanos, indo nessa direção inexorável. É inacreditável que 12.000 anos depois, 500 anos depois da reforma, as pessoas tenham dificuldade com essas doutrinas. Elas não estão escondidas em algum lugar. É todo o livro de Romanos, é todo o livro dos Efésios, é toda a Bíblia. Mas é porque, no momento que você não tem um pensamento antitético, no momento que você não afirma a verdade e nega o seu oposto, no momento que você tenta juntar elas, você tenta juntar a verdade de Deus com a sabedoria do homem, você perde a verdade, porque você não pode afirmar a verdade e negar o erro. Não era para ninguém jamais ter qualquer tipo de dificuldade, sabe? Nós poderíamos olhar para toda a palavra de Deus, de como todo o tempo Deus opera isso poderosamente. No capítulo 40 de Isaías, você vê Isaías tremendo de medo, que ele acha que alguma coisa pode acontecer e colocar todas as coisas a perder e lançá-los em perdição final. E no versículo 10 daquele capítulo, Deus diz assim: e eis que o Senhor Jeová virá como um forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. E nos versículos 12 e 14 diz assim: quem mediu com o seu punho as águas, e tomou as medidas dos céus aos palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor, e que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do saber, ou o caminho do entendimento? E então ele prossegue assim: eis que as nações são consideradas por ele como uma gota num balde. Todas as nações. Você acha que isso pode impedir a igreja? Você acha que isso pode impedir um homem que Deus chamou de ser salvo? Os poderes, os governos, as leis. Eis que as nações são consideradas por ele como uma gota de um balde e como um pó miúdo nas balanças. Essa é a medida de todos os poderes que você acha que, coitada da igreja, o mundo inteiro, a cultura, a Rede Globo, os poderes, a mídia, tudo contra a igreja, como se isso fosse alguma coisa. Isaías estava assim, olhando para o mundo. Deus está dizendo, todas essas coisas são como um pó miúdo diante de Deus. Não há poderes contra Deus. Deus não tem adversários. O Império Romano, o poder do Império Romano parecia que ia durar para sempre. Essa é a medida de todos os potentados, e poderes.
o humanismo, o materialismo, nada disso pode tirar um filho de Deus do céu. Pode impedir a salvação de ninguém que Ele chamou. E tudo que você possa achar que está contra você. Então é gota de um balde, pó miúdo das balanças, eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima, nem todo o Líbano basta para o fogo, todas as nações são como um nada perante ele as considera menos que nada, e uma coisa vã, aos olhos de Deus, tudo que você acha poderoso, as potestades, os principados, o mundo, a cultura, tudo que você acha poderoso que pode impedir daqueles que o Pai deu ao Filho de chegar à glorificação, são nada. E aí no versículo 22 ele diz, Ele é o que está centrado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Sabe os grandes homens, sabe os homens mais poderosos do mundo, sabe as pessoas que você acha os faraós, os imperadores romanos, as pessoas que você acha que vão definir a história, e você fica preocupado, e você fica atemorizado de que poderes espirituais ou poderes no mundo vão impedir. Então é isso, Ele os considera como menos que nada, e coisas vãs. No versículo 22, Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para Ele como gafanhotos. Então, os grandes homens, os que se pavoneiam, os que acham que são um colosso, que vão mudar e impedir Deus de fazer qualquer coisa, a Bíblia diz, Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como uma tenda para neles habitar, o que faz voltar ao nada os príncipes do mundo. Os grandes homens, amanhã Deus fará eles voltar ao nada, eles não são adversários, imperadores, reis, príncipes, ditadores, e torna a coisa vã os juízes da terra, e não se plantam, nem se semeiam, nem se arraiga na terra o seu tronco cortado, quando Deus poda para sempre, sopra sobre eles e eles se secam, e um tufão como praga os levará. Então Isaías leva ao fim. Sabe, todos os temores de Isaías não tinham nenhum sentido. Deus tinha começado a fazer algo, Deus ia terminar. É sobre isso que Paulo está dizendo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vocês acham que realmente há algum poder que pode impedir o propósito eterno de Deus? Aquilo que Ele está fazendo em seu Filho, pode impedir aquilo que Ele está fazendo naqueles que Ele deu ao seu Filho na eternidade. Então vem o fim. A quem, pois, Deus pergunta, me fareis semelhantes, para que Ele seja semelhante? Eu não tenho semelhante, eu não tenho poderes que lutam contra mim, eu não tenho inimigos, adversários. Pergunta o santo, levantai aos altos vossos olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chamas pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Ou seja, Deus chama e vem, porque pois dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa ao largo do meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças os que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eis que Paulo está dizendo, Deus é por nós. Que poderes, que coisas poderiam impedir? Jesus diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para quê? Para a igreja, para operar essa realidade naqueles que o Pai deu a Ele. E Ele diz, é a vontade do meu Pai que nenhum daqueles que Ele me deu se perca. Quem vai impedir? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que diremos, pois, dessas coisas? Ele está dizendo, expus a causa diante de vocês nas palavras de Deus, ou então eu expus as palavras do apóstolo Paulo nas Escrituras. Acaso alguém que leu as Escrituras pode dizer que um homem regenerado pode perder a salvação? Continuará discutindo com a doutrina da perseverança final dos santos. Isso não é uma questão teórica. Quando nós falamos sobre o poder infinito de Deus, o plano eterno de Deus, a redenção perfeita de Cristo e o poder infinito do Espírito Santo aplicando, nós estamos falando de teoria. O apóstolo reclama de nós um veredicto. O que vocês dirão dessas coisas? Ele está falando com os romanos e conosco, depois de lá de Romanos 1:12 em diante, até chegar aqui,
no final da corrente de ouro. O que vocês dizem dessas coisas? E essa é uma pergunta simples, direta. Ninguém pode usufruir do poder e do gozo da filiação e do chamado de Deus se ele não crê nas Escrituras. Isso quem pode frustrar o plano de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em última instância, não importa o mundo, a carne, o diabo. Esses são poderes incríveis para nós, não para Deus. Essas coisas não são nada diante de Deus, como nenhum poder existe contra Ele. Então o mundo, a carne, Satanás, nossa fraqueza pessoal, não importa. O importa, Paulo está dizendo, é o propósito de Deus, é sabermos, nós estamos nesse propósito, a inimizade foi quebrada, eu sou um homem regenerado, eu sou uma nova criatura. Há essa diferença essencial entre mim e o mundo, só importa saber isso, mas nada importa, a carne vai perder, Satanás, o mundo, as minhas fraquezas pessoais, nada, porque Deus está fazendo isso. Se você pode dizer nesta noite, meu Deus, então nada pode impedir. Se você está em Cristo, então nada mais pode ser feito contrário a isso. Se você puder dizer, Deus é por mim, então quem será contra mim? A carne? O diabo? Satanás? A fraqueza, minha fraqueza natural vai ser mais forte que esses poderes operando? Ou seja, se Deus é por mim, ninguém, nenhum poder, nenhuma coisa poderá ser contra mim no sentido de me separar dele, portanto, de impedir de eu ser glorificado. Então, chegando onde nós paramos semana passada, por isso que eu falei que talvez não fosse possível falar os dois passos, e ainda há uma conclusão desse capítulo 8, que é o capítulo da perseverança dos santos, maravilhosa, do apóstolo Paulo, que nós vamos ver no domingo que vem, talvez com o quarto passo aqui. Então, o versículo 34, o apóstolo está demolindo esses desafios, levantando esses questionamentos. Então ele diz, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então nós vimos 4 degraus. Quem os condenará? Pois Cristo é quem morreu, foi o primeiro. E depois, ou antes, quem ressuscitou dos mortos? Foi sobre isso que nós meditamos. Agora o qual está à direita de Deus. O terceiro, é o clímax, é o passo máximo. Você vai ver que esse é maior do que o último. O último é o coração amoroso de Paulo e de Deus por nós, querendo nos dar ainda mais depois do clímax. E também intercede por nós. Então, quem os condenará? A gente considerou o primeiro e o segundo degrau. É Cristo quem morreu e que também ressuscitou. E agora nós queremos ir para o terceiro degrau, destinado a tirar toda dúvida, todo sofisma sobre algo que Paulo vem desenvolvendo desde do versículo 16, quando ele começa a falar sobre a doutrina da salvação, sobre o que o Evangelho é, porque ele não se envergonha dele, até chegar aqui, depois de falar sobre justificação, santificação, união com Cristo, como nós somos tirados debaixo da lei, colocados debaixo da graça, como o pecado não tem mais poder sobre nós, quando ele vai, a cada sessão dessa, levantando as perguntas, como quando alguém diz, então nós vamos viver no pecado, para a graça, mas ele diz, como nós vivemos no pecado, se nós morremos para ele? Você não entendeu? Você não entendeu o que é o plano de salvação? Essa pergunta é ridícula. Então, aqui nós chegamos num terceiro, para que ele mostre, para que ele tire, acima de toda dúvida, o sofisma que pode ser levantado sobre a doutrina, o último elo, não é? A perseverança final dos santos. Como ele começou o capítulo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então a terceira é, o qual está à direita de Deus. Então nós observamos mais uma vez que essa declaração concernente a Jesus é concernente a Ele como nosso mediador. Ele morreu
como nosso mediador. E ele ressuscitou como nosso mediador. Jesus não tinha que descer, se humilhar, morrer por nenhuma coisa relacionada a ele. Ele desceu e morreu como nosso mediador. Nós meditamos a respeito disso. Depois ele ressuscita como nosso mediador. É por isso que nele nós morremos e ressuscitamos. Agora ele está à direita de Deus como nosso mediador. Lembre-se que tudo que ele faz no mundo é por nós. É Deus por nós operando essas coisas através do seu Filho. Não, certamente ele nunca teria morrido, senão por nós. Porque Jesus não... sendo quem ele é, a morte não poderia tocá-lo. Ele só poderia morrer por nós. Foi porque ele morreu, por aqueles que o Pai deu a ele. É por isso que quando ele está na noite que vai morrer, ele diz: eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me destes. Eram teus e tu me destes. Então, tudo que os 4 degraus dizem para nós, é que tudo que Jesus faz, nesse grande plano, ele faz no nosso lugar, como nosso mediador. E Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos. Todavia, a morte e a ressurreição não é o fim da história. E nós chegamos nesse terceiro passo, que é o clímax. O Senhor não somente ressuscitou dentre os mortos. Subsequentemente, após um período de 40 dias, ele subiu ao céu. Ele ascendeu ao céu. E tudo que ele fez foi para a nossa salvação. Ele tinha que morrer por causa da nossa salvação. Ele tinha que ressuscitar por causa da nossa salvação. E ele foi para a direita de Deus por causa da nossa salvação. Tudo isso faz parte daquilo que ele está fazendo por nós. É um fato ele subir à direita de Deus, como é o fato da morte, da ressurreição feita por nós. Como do céu ele envia o Espírito Santo para a igreja. Então, como expressa a epístola aos Hebreus, ele penetrou os céus, chegando à plena presença de Deus, em Hebreus 4:14, chegando à presença de Deus, penetrou os céus, em nosso nome, carregando com ele a igreja, todos aqueles que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. E a Bíblia diz assim, em Hebreus 7:26, ele foi feito mais sublime do que os céus. O resultado disso é que, como Paulo diz, ele está à direita de Deus. Quem nos condenará? Se ele morreu, se ele ressuscitou, e se agora ele está à direita de Deus por nós. Então, a posição ocupada atualmente por Cristo é a resposta da oração que ele mesmo fez. Em João 17, ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Paulo diz, essa oração foi respondida. Ele foi glorificado novamente, só que ele está diante do Pai não da maneira que ele estava antes, porque agora ele carrega, representa todos aqueles que ele redimiu. Ele está em glória, mas não... ele está levando com ele todos aqueles que ele, com seu sangue, comprou. Como será que essa declaração ajuda o argumento particular da perseverança dos santos? Por que Paulo coloca essa questão junto? Paulo não está afirmando meramente o fato, ele está argumentando, ele está dizendo, você está vendo, se isso é verdade, que ele morreu, que ele ressuscitou, e que ele está à direita de Deus, como você pode imaginar que as pessoas que são representadas por ele em todas essas coisas, poderiam um dia, por ele mesmo que vai julgar o mundo, estarem condenadas? Então, ele está raciocinando, ele está demolindo toda a oposição à verdade de Deus. Como ele diz, por exemplo, em 2 Coríntios 10, 4 e 5, quando ele diz assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. De que ele está falando? Destruindo todo o conselho e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Deus. Quer dizer, a nossa mente, ele está fazendo isso, ele está levando cativo todo o pensamento, todo o argumento, ele está demolindo essas fortalezas que se levantam contra a verdade de Deus. E aqui, especificamente, ele levanta todos esses questionamentos para destruir todas as fortalezas que se levantam no coração do homem contra a verdade da perseverança dos santos. Então, é assim que nós devemos ver isso. É um argumento. O apóstolo está dizendo o quê? O nosso grande sumo sacerdote está diante de Deus agora.
à direita de Deus. Esse é o tema tratado extensamente na Epístola aos Efésios. Entre a ressurreição e assentar-se à destra de Deus na glória, Jesus realizou a sua obra como sumo sacerdote. Entre essas duas coisas, entre o ressuscitar e o entre assentar-se à direita de Deus, ele agiu por nós como sumo sacerdote. Para entendermos isso, nós temos que retroceder ao Velho Testamento e ver como os sacerdotes agiam, como um símbolo disso. Nós que vamos cear daqui a pouco, uma vez por ano, o sumo sacerdote, somente ele entrava na parte extrema do tabernáculo, no Santo dos Santos, ou do templo. Posteriormente, era chamado lugar santíssimo, como está em Êxodo 26, 33, e ali ele realizava um ato que só era permitido o sumo sacerdote realizar. Era o dia da expiação, e lá o que ia acontecer era a propiciação, como nós já vimos a diferença entre propiciação e expiação. Então Hebreus, ele pega isso e diz, essas figuras, você tem que entender que entre a ressurreição de Cristo e ele assentar à destra de Deus, o nosso sumo sacerdote fez isso. Tudo aquilo que o sacerdote fazia lá era só uma sombra. Então Hebreus 9, de 7 a 12 diz assim: mas na segunda câmara só entrava o sumo sacerdote. Ele está falando sobre o que acontecia lá na velha aliança, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablações. Mas vindo Cristo, tudo aquilo apontava para isso, o sumo sacerdote dos bens futuros, por maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e touros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então pense, o sumo sacerdote uma vez por ano tomava sobre si o pecado do povo. Nós sabemos que para fazer um dia da expiação, era 2 animais, como nós já estudamos, um era morto e o sangue ia ser levado para o propiciatório, lá no Santo dos Santos. É sobre isso que o Hebreus está falando, é sobre isso que Paulo está dizendo, quando Jesus sentou à direita de Deus, ele entrava lá e colocava sobre a tampa da arca, o propiciatório, o sangue, que propiciava. Então, ele tinha no seu peito as 12 tribos de Israel, escritas no seu, no éfode, no peitoral, que ele trazia no peito, e ele ia como representante daqueles que os seus nomes estavam lá diante de Deus. E um animal era morto, o sangue era coletado, e o sumo sacerdote o levava ao lugar santíssimo, uma vez por ano, e espalhava o sangue sobre o propiciatório, perante Deus. Era oferta para Deus, oferta que aplaca a ira de Deus. Do lado de fora, o povo ficava esperando, para saber se Deus aceitara a oferta. Quando eles escutavam o barulho das campainhas que ficavam na orla do vestido do sumo sacerdote, eles sabiam que o sacerdote estava vivo e que Deus tinha aceitado a propiciação pelo pecado deles e que eles tinham sido cobertos da ira de Deus para com o pecado deles, e que Deus então continuaria a abençoar eles como o povo da aliança. Nós sabemos que o bode vivo, o bode expiatório, era levado para o deserto, simbolizando a expiação. Então, essa era a principal função do sumo sacerdote, e só existiu durante séculos para mostrar o que Jesus faria um dia. Como o texto está dizendo, ele, antes de assentar-se à direita de Deus, ele entrou na presença, no santuário, ele diz, não feito por mãos, no céu, na presença imediata de Deus. Todos aqueles símbolos durante séculos sendo repetidos, era só para mostrar isso, porque aquele sangue de animais não pode apagar pecado de ninguém, só apontava para Cristo. Só que em vez de Jesus levar, quando ele ressuscita e entra na presença de Deus, em vez de ele levar um sangue de um animal, o texto diz, ele levou o seu próprio sangue como o sangue da expiação.
diante de Deus, e ele penetrou os céus, e ele chegou na presença de Deus no tabernáculo celestial, e ali ele ofereceu a Deus o seu sangue como a propiciação de todos que ele representou em sua morte. É por isso que Paulo está dizendo: com quem os condenará? Ele entrou na presença de Deus, ele entrou com o seu sangue no tabernáculo celestial, e ele fez a propiciação. Essa é uma doutrina sumamente consoladora. Os versículos 7 e 12 a gente já viu, e o autor prossegue argumentando que quase tudo no Velho Testamento era purificado pelo sangue. Ele diz: e quase todas as coisas segundo a lei se purificava com sangue. No verso 23 ele diz: de modo que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que esses. Então as figuras das coisas dos céus são naturalmente o tabernáculo, o templo, o sacerdote, o lugar santo, o santo dos santos. É só uma figura do que há no céu, ou seja, a morada de Deus, o santo dos santos, a presença de Deus. Em outras palavras, o tabernáculo terreno, o templo terreno eram apenas figuras do templo celestial, é isso. Então, na glória da Shekinah, que no lugar santo, no tabernáculo ficava sobre o propiciatório, era só uma maneira simbólica de mostrar Deus habitando entre o seu povo, mas isso era apenas uma figura da habitação eterna de Deus nos céus. Então era essencial que o tabernáculo celestial fosse purificado daquilo que faz Deus derramar a sua ira, e ele diz: com sacrifícios melhores. Então ele diz assim: porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, como o sumo sacerdote. Quer dizer, não é nenhum tabernáculo ou templo terreno. Ele diz: figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós diante de Deus. Então ele entrou entre a sua ressurreição e ele assentar-se diante de Deus. Ele entrou diante de Deus levando o seu próprio sangue como o sangue da propiciação, com o nome daqueles que o Pai deu a ele na eternidade. O nosso Senhor cumpriu o que o tipo prefigurava em todo o Velho Testamento, e sua ressurreição, o seu ato de entrar, ele sentou à direita de Deus. Isso constitui, Paulo está dizendo, uma parte vital da nossa salvação. O ensino geral do Velho Testamento prefigura tudo o que Cristo faria por aqueles que ele vai redimir. Tudo ele tem seu sentido em Cristo, aponta para Cristo. Nada, nenhuma daquelas cerimônias podia de fato apagar o pecado de alguém ou tirar a ira de Deus com sangue de animais. No entanto, isso não é tudo. Depois que ele fez a propiciação, depois que ele entrou diante de Deus com o nome de todos esses em seu peitoral e ofereceu o seu sangue no céu como propiciação, ele se assentou à direita de Deus, que é também uma prova da consumação da sua obra pela redenção, pela oferta do seu próprio sangue. Sabe, ao Pai foi o último ato, o último degrau. Depois que ele fez isso, ele se assentou, acabou, não tem nada para Cristo fazer mais. Ele salvou perfeitamente todos aqueles que por ele foram levados a Deus. Ou seja, ele se assentou à direita de Deus na glória. Há duas gloriosas, nós vamos cear, gloriosas declarações dessa verdade na Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra de Deus nas alturas. Depois ele repete no capítulo 10, verso 11 ao 14, assim: e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Ou seja, lá na velha aliança ele está dizendo, eles tinham que repetir, porque aquelas pessoas nunca estavam para sempre, não era nada efetivo, de fato, porque oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Aqueles eram só símbolos, mas este Jesus, havendo oferecido um único sacrifício, uma única vez, e entrado diante de Deus com o seu sangue, no tabernáculo celestial, no santo dos santos, levando os nossos nomes no seu peitoral, seu sangue,
para a propiciação, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre. Ele não vai repetir nunca nada, jamais. Está sentado para sempre à direita de Deus, daqui em diante, esperando até que todos os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados por Ele. Para sempre. É por isso que Paulo está dizendo, como eles podem ser condenados? Eles foram purificados para sempre. Não há mais condenação. É por isso que ele começou o capítulo dizendo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora ele está dizendo assim, quem acusará? Quem os condenará? Ele que morreu. Agora é ele que está sentado à direita de Deus. Ele fez isso com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. A palavra santificado aqui é diferente daquilo que nós chamamos do processo de santificação. Aqui ele está usando a palavra santificados como para os que são separados. Os que dantes Deus conheceu e separou, porque é isso que santificar quer dizer. A palavra em seu uso aqui não é o processo de purificação que os redimidos estão, é a separação deles do mundo. Como Jesus disse, eu não oro pelo mundo, eu oro por aqueles que tu me deves. Eles foram separados, é isso. Separados para Deus. Quem são eles? Até que coloque seus inimigos por escabelo dos seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados, os que são separados. Quem? Os que dantes conheceu a esses, predestinou, os que predestinou a esses, chamou. É isso, é essa separação. A expressão os que são santificados refere-se os que foram separados para Deus, por Deus, naquela corrente de ouro. Então, o processo de santificação é totalmente diferente. A Bíblia toda hora vai usar essa palavra dessas duas formas, não é? Então, na Epístola aos Hebreus, na verdade, em outras passagens da Escritura, santificados significa separados, e às vezes o processo de santificação, ele aperfeiçoou para sempre. Não é um processo, ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Refere-se a todos aqueles que o Pai deu a ele, a todos os cristãos verdadeiramente, a todos os homens que foram regenerados e que serão regenerados, porque Deus na eternidade escolheu, amou, predestinou, chamou. Então o apóstolo Pedro ensina a mesma verdade com as seguintes palavras em 1 Pedro 1:2: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão. Você foi eleito para a aspersão do sangue de Cristo, para que Cristo fizesse isso, essa salvação eterna, para sempre. Então você vê, foram separados pelo Espírito Santo, em santificação do Espírito, para a obediência, para a fé, e não por causa, para a salvação, pela aspersão do sangue de Cristo. Então você vê, nós estamos tratando aqui com o ensino mais profundo possível sobre a salvação, que a Bíblia diz. O fato de Jesus estar sentado à direita de Deus nos diz em primeira instância de que a obra dele acabou. Ele não está fazendo mais nada, acabou. Ele aperfeiçoou para sempre. É por isso que Judas 24 diz, ele é poderoso de nos guardar de tropeçar e nos apresentar imaculados diante de Deus. Não é que ele está tentando fazer isso, a obra dele acabou, ele já fez, ele está sentado. Ele só está esperando agora todos os inimigos serem colocados por escabelo dos seus pés e todos os redimidos serem apresentados ao Pai. O Espírito Santo agora está aplicando simplesmente o que ele já acabou, ele já concluiu. Como ele sentou-se, como a Bíblia diz que no sétimo dia Deus descansou da obra de criação, é assim, acabou, ele completou. Agora o Espírito Santo está aplicando essa coisa que está finalizada. Sentar-se é sinal da finalidade. Ele fez tudo, ninguém ousaria dizer, se não estivesse nas Escrituras, essa declaração estupenda: ele aperfeiçoou para sempre os que são santificados, para sempre. Não há nada que possa mudar isso, que possa impedir isso. É por isso que Paulo está dizendo, quem os condenará? É ele que está agora à direita do Pai. Ele entrou,
Ele fez a propiciação, nada mais está sendo feito a respeito disso, acabou. Não é necessário fazer mais nada, e não se pode fazer nada contra o que ele fez. Ele está assentado agora. O autor da Epístola aos Hebreus constantemente salienta o caráter único e definitivo da obra que Cristo fez, uma vez por todas, uma vez para sempre. De uma única vez ele aperfeiçoou para sempre, ele concluiu, e porque ele concluiu, Cristo sentou à direita do Pai, acabou. É por isso que Paulo pode falar da corrente de ouro, foi feito, acabou, está concluído. O argumento do apóstolo Paulo é que, à luz dessas verdades, qualquer mudança em relação a esses que ele deu ao Filho e naquela corrente de ouro é totalmente impossível, porque você teria que tirar Jesus da direita do Pai e dizer que ele não fez o que ele fez. Você tem que dizer que ele não aperfeiçoou para sempre os que por ele se achegam a Deus. É por isso que Paulo está dizendo: quem tentará acusação contra esses homens, contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Paulo está dizendo, é pura impossibilidade, ou você não entendeu nada a respeito do Evangelho. A obra que nosso Senhor realizou por nós é uma obra perfeita, ele aperfeiçoou para sempre. Quem? Todos os que estão nele, todos os que foram chamados segundo o seu propósito, todos os que foram chamados, justificados, glorificados, passado, porque a obra acabou. Ele uma vez por todas, portanto jamais pode ser alterado. Ele uma vez por todas aperfeiçoou. Ele não vai precisar levantar da direita do Pai para começar uma outra purificação, para tentar resolver um problema. Acabou. A condenação é, pois, uma total impossibilidade para quem está em Cristo. É por isso que Paulo começou o capítulo sobre a perseverança dos santos dizendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É por isso que ele não só coloca toda a doutrina, mas depois ele coloca negativamente as perguntas, os questionamentos, e vai demolindo tudo através da obra de Cristo, da obra do Pai, da obra do Espírito. Mas nós devemos passar um passo a mais nessa terceira dedução. É aquilo que em teologia é chamado de acessão de Cristo, mas é acessão no sentido etimológico, é o ato de assentar-se, cessio em latim. Ou seja, por que será que ele está assentado agora à direita de Deus, depois de ter feito a propiciação no tabernáculo, no Santo dos Santos, no céu? A resposta na Escritura é muito clara. Por exemplo, Efésios, no capítulo 1, versículo 19, diz: o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Jesus, é óbvio que ele é a cabeça de todas as coisas, sempre foi, ele que criou todas as coisas, mas agora ele está nessa posição como nosso representante. É diferente de como ele estava durante toda a eternidade, após ele criar, por exemplo, todas as coisas. Ele está agora lá por nós. É por isso que quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Então, em Filipenses 2, 9 e 11, depois de Paulo dizer no versículo 8 assim: humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, Paulo continua assim: pelo que, como ele fez tudo e completou, a Bíblia diz, é isso que é o cessio, né? Como a gente estava dizendo, a sessão de Cristo, porque ele se humilhou a si mesmo, por causa da encarnação, porque ele morreu, porque ele aperfeiçoou com o seu sangue para sempre aqueles que por ele foram, se achegam a Deus, os que foram separados para sempre nessa obra. A Bíblia diz assim: também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Esse pelo que de Paulo, ele está dizendo o seguinte: ele está à direita de Deus como recompensa por tudo que ele fez. O Pai deu a ele um povo, e ele
Ele redimiu esse povo, Ele se humilhou até a morte, Ele fez todas essas coisas, Ele foi colocado na posição mais elevada que se pode conceber por nós, ou seja, como nosso representante, ou seja, à direita. Ele é o hóspede, essa expressão, não é para falar sobre a posição exaltada. Por que ele foi colocado nessa posição à direita de Deus agora, depois de ter feito a propiciação e aperfeiçoar para sempre? Porque a obra acabou, ele já recebeu a recompensa. É o que Paulo está dizendo: se ele já recebeu a recompensa por ter salvo todos os que o Pai deu a ele, como é que pode dar alguma coisa errada? Ele já recebeu a recompensa. Você recebe a recompensa no fim. Quando você faz tudo o que era para ser feito, você recebe a recompensa. Ele recebeu a recompensa, porque ele já fez tudo, e tudo perfeitamente. Ele salvou perfeitamente todos aqueles que já chegam a Deus por ele. Quem? Aqueles que ele estava orando no dia da sua morte. Rogo por eles, João 17:9. Não rogo pelo mundo, rogo por aqueles que tu me destes, porque eram teus e tu me destes. Então, é necessariamente uma obra completa, que nunca falhará, de tal maneira que quem fez a obra já até recebeu a recompensa pela obra perfeita, pela satisfação final do Pai. Ele diz: a vontade do Pai, João 6, 37 e 39, todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum daqueles que Ele me deu se perca, mas que eu os ressuscite no último dia. Ele já recebeu a recompensa disso, ele já está sentado, ele já salvou todos que o Pai deu a ele não perdeu nenhum, e porque ele fez isso, ele então está sentado à direita de Deus. É isso que Paulo quer que nós saibamos. Como pode falhar se ele entrou, se ele fez a propiciação no céu, se ele está sentado porque já recebeu a recompensa por ter nos salvado perfeitamente para sempre. O fato de nosso Senhor estar sentado à direita de Deus, recompensado pela obra perfeita. Paulo diz, é o argumento: se Deus já recompensou seu Filho por ter salvo todos que o Pai deu a ele, como seria possível um desses se perderem? Isso seria dizer que ele não poderia sentar e nem ganhar a recompensa por ter feito, porque ele não salvou perfeitamente aqueles que o Pai deu a ele. Então Paulo está dizendo, essa possibilidade é um absurdo. É o completo desconhecimento de toda a verdade sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre Deus, sobre tudo que foi mostrado em todas as cerimônias do Velho Testamento. Querido, nós vamos cear agora, e se você não está seguro da sua salvação, da sua perseverança final, ou você não compreendeu o Evangelho, eu diria, ou você é uma pessoa, um regenerado que está agora, é óbvio, aprendendo a verdade, que nós temos que aprender assim, ou você não acredita nas Escrituras, ou você é incrédulo, você não acredita nas Escrituras. É a única hipótese para se ter dificuldade nessa verdade estupenda. Se cresce, você teria que chegar à conclusão final do apóstolo Paulo: é um absurdo, é uma loucura, é uma negação de tudo que Cristo é, o Pai é, o Espírito é, tudo. Mas depois acrescente mais esse pensamento: toda a obra que ele realizou por nós, tudo isso foi por nós, por aqueles que o Pai deu a ele. Ele veio, se esvaziou, morreu, viveu, morreu, ressuscitou, fez a propiciação no céu, com o seu próprio sangue diante do Pai, e depois recebeu a recompensa. Não para si, porque Jesus é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus eterno, Ele é o Filho eterno, mas por miseráveis pecadores como nós, por natureza, filhos da ira, e ainda homens falhos como nós somos. Ele fez tudo por nós e já foi recompensado dessa maneira particular, porque nos salvou perfeitamente. Contudo, podemos ir mais longe ainda. Ele está sentado diante de Deus. A sua sessão, como nós falamos, também é o pronunciamento quanto ao que Ele está fazendo agora. Ele está lá ainda por nós. É por isso que a Bíblia diz que Deus, em Atos 5:31 diz, Deus com sua destra o elevou
a quê? A príncipe salvador, para dar a Israel o arrependimento, para dar o arrependimento a nós, não, perdão, o arrependimento, e então a remissão dos nossos pecados. Ou seja, aos que dantes conheceu, ele dá o arrependimento, ele está lá por nós, ele foi colocado nessa posição, não somente por quem ele é, ele foi colocado nessa posição especial, porque ele já é o Criador de todas as coisas, mas como nosso representante, como nosso mediador, como nós lemos, como cabeça do corpo, que é a igreja, do qual nós somos parte. Ele é a âncora nossa nos céus, ele está sentado à direita de Deus, com toda a autoridade e com todo o poder, para que nada possa nos afastar do amor de Deus. Ele está usando a sua autoridade e o seu poder para o benefício daqueles que o Pai deu a ele, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para nós sermos santificados de glória em glória e para nos apresentar gloriosos diante de Deus, a fim de sermos preparados para o dia em que seremos glorificados. Então é por isso que Paulo diz em Filipenses 1,6: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em você vai completá-la até o dia de Cristo. E Hebreus 10, 12, 13 diz: está assentado para sempre à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Ele está exercendo o seu grande poder, e isso vai continuar até o tempo determinado pelo Pai, em que todos os redimidos estarão diante dele. Agora, ele vai vir julgar o mundo, seus inimigos serão colocados por escabelo dos seus pés, o diabo, todos os principados, o inferno, tudo quanto se opõe a Deus, e ele nos conduzirá ao seu glorioso reino. É por isso que Paulo está dizendo: que loucura, como alguém poderia imaginar que alguém poderia intentar uma acusação contra os escolhidos de Deus, ou quem os condenaria? Essa é a sua seção à direita de Deus. Ele está nesse lugar, essa posição de glória, e ele está lá por nós. Semana que vem nós vamos olhar o degrau final e a conclusão do apóstolo Paulo sobre a perseverança dos santos, nesse capítulo que é o grande capítulo de Romanos. Vamos ficar de pé, vamos cear para ir para nossas casas.